A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 08, dia 1 de abril de 2026. Isaías 1,18. Venham agora e vamos discutir juntos. Diz o Senhor: ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como agora. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, serão como a lã. Isaías 55,7. Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jeremias 3,22. Retorne, seus filhos desviados, e eu curarei seus desvios. O Senhor estabeleceu exemplos de misericórdia perdoadora, para que ninguém se desespere, como Adão, Manassés, Paulo e os judeus crucificadores de Cristo. 1. Seja sensível ao seu pecado, do mal disso, do mal feito a vós mesmos e da injúria e desonra feitas a Deus. Olhe para a lei, a justiça de Deus e etc. 2. Vá a Deus e confesse seus pecados plena e livremente, e condene-se a si mesmo, reconhecendo-se justamente condenado pela lei, e Deus como justo, se ele executar a sentença. Olhe para Jesus Cristo, o sacrifício expiatório oferecido a você no Evangelho, sua justiça imaculada oferecida a você, e o esconderijo de seu sangue, o refúgio para a segurança das criaturas culpadas. Creia no Evangelho, que eles são entregues a você nele, e tome posse dele, confiante totalmente nele para a sua remissão e santificação de sua natureza. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim você estará unido a Cristo pela fé. Tome esse conselho que os servos de Ben-Hadad ofereceram ao seu mestre. 1 Reis 20:31. Vistam o pano de saco da profunda humilhação. Amarrem seus pescoços, reconhecendo que são dignos de morte, e vão a Cristo pela fé, pois o Rei de Sião é um Rei misericordioso e salvará a sua vida. O Senhor muitas vezes não vem logo para a execução da sentença contra homens e mulheres ímpios, maus obreiros, mas atrasa por um tempo. Ao perseguir esta doutrina, devemos 1. Ver o método da providência neste assunto. 2. Considerar este método lento da providência. 3. Fazer a aplicação do assunto. Primeiro, vamos examinar o método da providência neste assunto. Há um duplo método de providência com os ímpios, trabalhadores do mal, em relação à execução contra eles. Ou seja, um método rápido e um lento. Primeiro, há um método rápido que o Senhor às vezes usa com os pecadores. Malaquias 3,5. Eu chegarei perto de você para julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os feiticeiros, e etc. Os pecadores se aventuram em obras más, e Deus os sentencia por eles atualmente e os persegue duramente com execução sem demora. 1. Às vezes, o pecador tem um mau trabalho planejado, e o Senhor conta sua vontade para a ação e impede com uma execução rápida, como no caso de Amã. Ele concebeu o mal, mas não o viu surgir. 2. Às vezes, o pecador está em movimento real para uma obra, e a execução é feita nele antes que ele a execute. Assim aconteceu com os israelitas rebeldes em sua tentativa de entrar na terra prometida. Números 14, 44, 45. E assim aconteceu com Jeroboão, estendendo a mão para agarrar o profeta. 1 Reis 13, 4. E com Uzias, tendo o incensário na mão.
Segunda Crônicas 26:19. 3. Às vezes, a execução se relaciona com a própria prática da má obra, de modo que o pecador é levado com o golpe em seu pecado. Assim se saiu com Nadab e Abiú, oferecendo fogo estranho. Levítico 10, 1 e 2. Com Zirri e Cosbe, cortados no ato de impureza. Números 25, 8. E com Herodes, que foi comido de vermes por seu ateísmo e blasfêmia. Atos 12, 23. 4. Às vezes, quando o trabalho ruim termina, a execução começa. Assim se deu com a carta blasfema de Senaqueribe. Ele havia escrito e foi lido. Assim seu pecado foi completado, e naquela mesma noite o Senhor feriu seu exército, e logo depois de si mesmo. 2 Reis 19, 14 e 35, e etc. 5. Às vezes, a execução acompanha o mau trabalho e segue como outro julgamento nos vários graus que seguem duramente nos calcanhares do pecado. Assim aconteceu com Hiel, em sua construção de Jericó. 1 Reis 16. 6. Às vezes, a execução começa com o pecador começando a colher o fruto de seu pecado, quando ele se apoia em sua parede, uma serpente ou morte. Assim aconteceu com Acabe, tomando posse da vinha de Nabote. 1 Reis 21, 18 e 19. E assim se saiu com os brilhos no deserto. Salmo 78, 30 e 31. 7. Por último, às vezes, quando o pecado de alguém começa a operar, em seus frutos amargos e efeitos sobre os outros, ele recai sobre o próprio pecador. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua justiça. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.